firme, forte, alegre, mais para frente. Sim, senão cai no buraco. Aí, firmeza, mano. Aleluia. Quem está feliz com o Senhor aí? Oh, glória a Deus. Hoje o tema da minha palavra é um tema difícil. E você vai entender o porquê. O tema hoje é Eu me recuso. Aí você fala assim, uai, que tem a ver isso com a palavra de Deus? Tem muito a ver. Nós vamos ler o primeiro texto de Hebreus, no capítulo 11. Nós vamos ler um texto largo não, já estou falando espanhol aqui. Um texto longo, porque eu acabei de vir de Bogotá, estávamos no congresso de homens, fomos com alguns pastores daqui, Deus falou muito conosco lá, estamos muito animados, muito felizes. Estivemos com o nosso pastor César, almoçamos juntos, e ele mandou um abração para vocês, e o pastor Eli também, o pastor Lau, nossos amigos, e nossa igreja é uma benção. E eu lá e querendo ver as fotos, mas eu estava sem internet. No lugar que eu estava sem internet. Então eu fui ver as fotos pelo pastor Poblan. Pastor Poblan que mostrou, falou, olha como está bonita a festa. Ela falou, daí? E aí que eu vi como estava bonito aqui. Parabéns, pastor Alessandra, pastor Rubinho, parabéns toda a igreja, porque este é um projeto que toda a igreja compra e veste a camisa. Como a semana passada nós tivemos a peça, tivemos o café da manhã, a gente não para. Por isso que eu estou aqui hoje. Eu poderia estar lá em casa dormindo, mas não, você é louco? Eu vou vir para a casa de Deus, eu não perco isso aqui por nada. Vamos ler então Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 38. Eu acredito que eu vou ler por aqui, porque a minha versão está um pouco diferente desta. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé Noé, quando foi avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, e também a própria Sara, apesar de ser estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se os descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso,
esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois eles viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram a zombaria e açoites, e outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio de espada. Andaram errantes vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Até aí. É um texto longo, mas eu queria que você conhecesse que esse é o texto que fala sobre os heróis da fé. E esse capítulo nos conta sobre pessoas que nos seus dias se recusaram a ser pessoas comuns. Não se conformaram com as suas vidas, mas aceitaram o desafio de viverem acima do nível médio de seus compatriotas. Por seus desafios e vitórias, eles estão colocados num capítulo à parte, os heróis da fé. E hoje nos inspiramos neles porque tiveram uma resposta de Deus muito acima dos demais. E hoje eu quero falar com você. O tema da minha mensagem é: eu me recuso. Fala comigo, eu me recuso. Eu vou falar 4 coisas que nós precisamos aprender a recusar. A primeira delas é: eu me recuso a ser o mesmo. A partir do momento que nós somos filhos de Deus, você tem uma mudança da sua natureza. E você não é a mesma pessoa, embora tenha o mesmo nome.
Quando você recebe o Senhor, você muda o seu DNA. Agora você se torna, ou se tornou, uma pessoa espiritual. Amém? Quantos aqui já aceitaram Jesus no seu coração? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. E como filho de Deus, nosso DNA é comunicado com o DNA de Cristo. Nós agora não somos pessoas mais pecadoras. Nós agora começamos a caminhar pela estrada da fé. E a estrada da fé é vencida ou é trilhada por pessoas que se movem pela fé e não pelas circunstâncias. Porque nós não andamos mais por vista. E o que a Bíblia fala que nós não andamos por vista, mas nós andamos pela fé? É que nós não olhamos para as circunstâncias e tomamos decisão e vivemos baseado naquilo que a gente vê, mas baseado naquilo que a gente não vê. Por isso eu leio esse texto de Hebreus capítulo 11, porque foi pela fé que essas pessoas conseguiram conquistar o que conquistaram. É pela fé que eles se tornaram as pessoas que se tornaram. Não é porque eles não tiveram dificuldades, não é porque eles não tiveram problemas, não é porque eles não foram provados, mas é porque nessas circunstâncias eles não olhavam para o que estava ao seu redor, mas eles olhavam para Deus. Diga amém. Quando você olha para Deus, Ele governa sobre as circunstâncias. É por isso que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5:7. Vamos colocar aqui: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Essa é a sua característica. Você não... Por isso eu quero até te falar, hoje está tão deprimente ouvir, principalmente um certo canal, que você não ouve nada positivo. Você termina de assistir o jornal. Eu não estou assistindo mais nenhum jornal, porque está me dando uma depressão. Dá vontade de você se matar. Parece que não tem esperança, porque estão querendo destruir a credibilidade dos governantes por causa de um projeto político. Então, tenha discernimento. Não fica ouvindo tantas coisas que só põem você para baixo. Por quê? Porque isso faz com que a gente perca a fé, perca a alegria, perca a esperança, e você começa a entregar os pontos, achando que Deus não tem poder para fazer o que Ele tem poder para fazer. Amém? Eu me recuso a andar com pessoas que têm a mente pequena. Eu me recuso que essas pessoas só comentam da vida dos outros. Pessoas grandes não falam de coisas ou de pessoas. Pessoas grandes falam de projetos. Preste atenção com quem você anda. Vê se o tempo todo ele está falando do outro, criticando ao outro, falando da outra pessoa. Você viu o que tal pessoa fez? Estou triste com tal pessoa. Ora, pare com isso. Não sei se você conheceu aquele tipo de pessoa que está de crise em crise. Passa uns dias, e aí, como está? Ah, você não sabe. E aí você fala assim: ei, lá vamos nós. Porque isso drena a gente. Ande com pessoas que te botam para cima. Ande com pessoas que te fazem ser desafiado, desafiada. Ande com pessoas que realizam e não ficam só falando, e ficam se lamentando, e ficam se entristecendo você. Eles drenam a sua alegria. Você está bem, converse com aquela pessoa, você que tem vontade de se matar. Alguém conhece alguém assim? Hã? Nossa, é só eu? Quem conhece alguém que você chega, você está bem, você sai depois, você sai assim, ó. Drenou, sugou sua energia, sugou sua alegria. O que é isso?
Eu me recuso a ser o mesmo. Você não é a mesma pessoa. Fala para o seu irmão aí. Você não é o mesmo. Fala alto aí, mano. Vai. Você é uma nova criatura. Sabe por que eu gosto dessa igreja? A nossa igreja é aguerrida. Ela é briguenta. Não uns com os outros. Ela é briguenta para conquistar as coisas. Amém? Se um está brigando com o outro, está errado. Nós temos que um ajudar o outro. Eu me recuso a ser o mesmo. Eu não posso ser o mesmo. Eu moro na mesma casa, eu tenho o mesmo nome, mas eu não sou a mesma pessoa. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que em Deus tudo se fez novo. Segunda coisa, eu me recuso a andar pelo passado. Quem fica preso ao passado se alimenta do que foi feito, mas se esquece do que virá. Você já comentou com alguém que ele fica lembrando sempre o que aconteceu? Não, aquela época foi boa, hein? Nossa, aquela época sim. Oh, meu ministério, aquela época. Oh, eu fiz muito. E hoje? E hoje? Tem o crente bombinha e tem o crente biribinha. Quem é o crente biribinha? Quem brincava com biribinha? Lá no Rio chama estalinho. Aqui, quem sabe o que eu estou falando? Biribinha. Quem brincava com a biribinha? Daqui a pouco vem em julho aí, a gente vai soltar as biribinhas. As biribinhas o que é? É aquelas trouxinhas de... um negócio preto, pólvora. É umas pedrinhas de pólvora. Aí você, pá! Né? Quem gostava de fazer isso? Ah, uma delícia. Nós vamos fazer aqui a festa junina e você vai poder comprar várias biribinhas. Mas a biribinha é fraca. O bom é as bombonas de 200. Quem comprou as cabeças de negro, aquela de 200? Ui! Aquela sim! Aí você vinha e punha então na lata, piu, a lata subia, ou punha dentro do cano. No cano é muito, fazia assim, paim, aí, aquela é bombona. Você não pode ser um crente biribinha. O crente biribinha é aquele, não tem poder, não tem autoridade, qualquer coisa ele está lá. O diabo fala, esse é tranquilo. Esse é tranquilo porque não me oferece perigo nenhum. Esse é um crente biribinha. Então essa pessoa fica lembrando do passado. As pessoas que te abandonaram ou abandonaram a casa de Deus não farão parte do seu presente e muito menos do seu futuro. Desonraram a sua vida, desonraram a casa de Deus, falharam diante das provas, por isso ficaram pelo caminho. Mas glória a Deus, porque você está aqui hoje, porque você não é crente biribinha. Eles escolheram o caminho da desonra do que caminhar em fé com Deus. Filipenses 13, 14, fala assim, o apóstolo Paulo: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha que beleza que o apóstolo Paulo ensina nesse texto, que ele se esquece das coisas que ficaram para trás. Irmãos, quem olha para trás é retrovisor. Você já percebeu que um carro tem 2 retrovisores pequenininhos, ou um aqui no meio e mais 2, mas tem um baita vidro na frente? Por que será? Porque você tem que olhar para frente e não para trás. Esquecer as coisas que ficam para trás.
Não é que você vai ter uma amnésia, mas é que você não vai ficar se retroalimentando de coisas negativas e que te drenam. Todos nós tivemos experiências boas e ruins. Eu vou ficar agora me lamentando por aquilo que não deu certo, por projetos que não deu certo? Não, nós temos que tirar isso da mente, os fracassos, as tristezas, as decepções, e isso não pode ocupar a nossa mente. A verdade é que quando a pessoa não solta aquilo para Deus, não deixa nas mãos de Deus, aquilo fica o tempo todo na mente dela, ela se lembra, e aquilo se torna uma armadilha do diabo para frear esta pessoa, para impedir essa pessoa que seja quem Deus quer que ela seja. Isso não deve ocupar a nossa mente, mas o que deve ocupar a nossa mente é o que Deus está falando conosco hoje, diga amém? E ele fala, eu prossigo. Ele não fica olhando, esquece as coisas para trás, mas ele não só faz isso, ele prossegue, ele vai em frente. Ele não fica parado. Não desiste. Não joga a toalha. Irmãos, quantos caíram de bicicleta aqui? Quantos caíram de skate? Quantos foram jogar bola e arrebentaram o dedão? Glória a Deus. Você parou de andar de bicicleta? Você parou de andar de skate? Parou? Quem foi o covardão? Quem foi o cagão aí? Ai, ai, ai. Agora você bate o carro, você nunca mais anda de carro? Ah, pare com isso. Que cristão melindroso biribinha é esse? Não vou brincar mais. O que é isso? Prossigo. Como diz aquele texto, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Não está na Bíblia? Mas põe que é bom. Não só você vai tomar outros tombos, e serão vários. Não é que eu estou jogando praga em você, é que é natural de quem está jogando tomar pancada, tomar canelada. Paulistinha, tomar um tranco, só acontece com quem está jogando. Quem está no arquibancada não faz nada, só critica. Olha lá, podia ter chutado no gol. E o que você faz? Eu critico. Nós não precisamos de gente que nos critique. Ele fala, prossigo para o alvo, eu não fico parado, eu não desisto, eu não jogo a toalha. E ele prossegue para o alvo. E qual é o alvo? Que tem um foco na vida dele, que tem a ver com o chamado de Deus para a vida dele. Foi o que o apóstolo Paulo faz. Não fica aí por aí perdido, andando à toa, se lamentando pelas coisas que não aconteceram, mas olhando para as coisas que estão para frente. Deus tem muito para te dar ainda. Deus não terminou com você. Deus não acabou com você. O melhor de Deus está por vir. Se vai aplaudir, aplaude de verdade. É verdade, porque está na palavra. Terceira coisa, eu me recuso a ser governado pelas circunstâncias. Quem olha ao seu redor não governa as circunstâncias, mas é governado pelas circunstâncias. É uma pessoa sem fé, é uma pessoa que se neutraliza facilmente, é uma pessoa que interpreta mal aos demais, porque ele mesmo é uma pessoa sem fé. Nada o alegra, a sua vida é um dia após o outro, ele é um vítima e não um protagonista. Eu quero falar hoje para você, o protagonista diz assim, eu me recuso a ficar nessa posição de vítima. Efésios 2:6, fala que nós estamos num lugar de privilegiados. Eu quero que você se enxergue,
Outro dia teve aqui na igreja uma visão que Deus estava nos convidando para sentar na cadeira perto dele. Fala disso aqui, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele, com Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você não está aqui, você não é nesse mundo, você está sentado espiritualmente ao lado de Cristo e é dali que você governa. Quero sugerir um livro para vocês. Esse livro tem falado muito comigo, eu já tinha lido, estou relendo, tem lá no fundo, você pode, Negócios Ilimitados. O Gunnar Olsson, que é um sueco, ele tinha uma empresa, e tem esse testemunho aqui, está na página 140, 142, por aí. Eles tinham uma empresa de plásticos, e essa empresa de plástico, ela produzia plásticos para fazer, aqui no Brasil a gente não guarda feno, mas lá na Europa eles guardam feno. E envolvem, por causa da neve, esse feno em um plástico. Ele fez um pedido muito grande desde novembro até abril. E ele gastou milhões e milhões de dólares fazendo isso. E algo aconteceu nas moléculas que o plástico deveria ser 2 folhas, ele se grudou. E ninguém percebeu. E eles continuaram a produção, até que o irmão dele falou assim: nós estamos falidos. Você não sabe o que aconteceu. E o irmão dele estava muito preocupado, porque estava segurando essa notícia fazia uma semana. E quando entregou para ele, simplesmente ele não recebeu essa notícia no seu coração. Ele decidiu, isso está muito bem contado aqui, não tenho tempo para falar, mas você pode ler. Governar aquela situação a partir dos lugares celestiais. Ele escreve no livro que nós decidimos tratar desse assunto com oração. Nós não recebemos aquilo como uma realidade. Aquilo não fazia parte, embora estivesse lá na fábrica, não fazia parte da nossa vida. E ele com a família orou, e eles falaram assim: isso não vem de Deus, e nós não vamos aceitar isso na nossa empresa. E eles então decidiram no domingo, depois de orar, receberam uma ligação da China, que o cara falava para ele: você tem que ordenar as coisas. E isso tinha a ver com esse texto. Governar a partir dos lugares celestiais. Quando você recebe uma má notícia, não sai como um crente biribinha, querendo contar aquilo para que as pessoas tenham dó de você. E nem coloque no Facebook. Se sentindo derrotado. E uma carinha chorando. Se tem um negócio que me irrita, é isso. Cuidado se você põe isso, que eu vou te ligar. Eu vou te ligar e falar assim: meu, tira essa porcaria daí, mano. Crente biribinha do caramba. O que produz isso? Você quer dó das pessoas? Minha querida esposa fala uma frase que eu gosto muito: ninguém admira a quem eles têm dó. Então eles foram orar. Chegaram lá no domingo, ele disse que tinha milhares de pallets daqueles plásticos. E simplesmente eles começaram a adorar a Deus e falaram: o Senhor reina sobre a nossa fábrica, porque nós entregamos nossa fábrica para ti. Essa fábrica é do Senhor. Moléculas, nós te ordenamos, voltem a funcionar da maneira correta. E foram pondo as mãos dos pallets, demoraram 3 horas. A partir dessa declaração, só oraram em línguas e colocaram as mãos nos pallets e foram embora. No outro dia cedo, ele tinha até falado para o irmão dele: vai jogar golfe, porque você está muito estressado. No outro dia cedo, ele falou assim para o irmão dele: veja lá como estão as coisas. E o que aconteceu?
milagrosamente, todas aquelas milhares de pallets, aqueles milhares de quilos, voltaram ao normal. E aqueles sacos que estavam em uma folha só, agora tinham 2 folhas e estavam perfeitos através do poder da oração. Quando você receber alguma má notícia, não acolha aquilo, já imediatamente rejeita, fala assim: não, isso não faz parte da minha vida. Eu não aceito isso. Quando alguém vem na empresa e fala assim, vai ter um corte, não pegue aquilo e fala assim: ai meu Deus do céu, será que eu vou ser o próximo? Não, você vai declarar: o Senhor me colocou aqui, eu confio nele, eu só vou sair daqui o dia que Deus abrir uma porta melhor. Você de cara já se posiciona, entendeu? A governar a partir dos lugares celestiais tem a ver com você declarar o que Deus está e quer que aquilo aconteça. A Bíblia fala que nós não temos recebido o espírito de temor. Mas qual espírito? Põe para mim, 2 Timóteo, pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Pergunte para o seu irmão: você é crente biribinha, covarde? Pergunta. E veja como ele te responde. Vê a carinha dele. Vê a carinha dele. Vê se ele está com uma cara de violento. Vê se ele está com uma cara de determinado. Ou vê se ele está com uma cara de biriba. Nós não temos recebido um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. No outro texto fala de intrepidez. Está faltando intrepidez para você. Está faltando intrepidez para a casa de Deus. Está faltando intrepidez de você falar assim: aqui não, violão. Que quem determina as coisas é o meu Deus, não é o capeta. Queima o chão, capeta do caramba. Deixa eu falar para os homens. Os homens estão muito biribinha. As mulheres têm que assumir tudo. E os maridos, uns bola murchas, que só falam de time de futebol. Mano, que porcaria! O homem tem que determinar em casa. E não adianta você ficar bravo não, cara. Olha para mim. Olha para mim que eu quero falar no teu olho. Você é frouxo, marido. Que foi? Hã? Não? Você não é frouxo, não? Você não é crente biribinha? Você é crente bombona? Ótimo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o homem fica muito delegando as coisas para as mulheres e ele não assume o papel espiritual. Quem é o cabeça espiritual da sua casa é o homem. Se você não tem o seu esposo, por enquanto é você, mas logo Deus vai dar uma costelinha. Nós não temos recebido. Marido, deixa eu te falar, se você está vendo alguma coisa errada, chama a tua família para orar e fala assim: nós vamos buscar o Senhor aqui. Nós vamos orar e Deus vai mudar essa situação aqui em casa. Nós vamos buscar o Senhor e Ele vai honrar a nossa oração. E é o marido que tem que fazer isso. É o marido que tem que orar com as crianças. É o marido que tem que abençoar a casa. E não a mulher fala assim: bem, vamos para a igreja. O Coringão vai jogar hoje, meu Deus. Quarto e último, eu me recuso a ser medíocre e decido viver para Deus. A palavra medíocre é abaixo da média. Mediocridade é uma vida que nunca chega ao que ela poderia ser, mas sempre está aquém do que poderia ser. Sempre abaixo. É aquele que tinha que tirar 5. A média é 10, a média é 5, ele está com 3, 4. Passa um ano, 2,5. Meu pai, e você pode e deve ser diferente. Deixa eu te declarar uma coisa.
Você já é um vencedor, você já é uma vencedora desde o ventre da sua mãe. Quando o espermatozoide foi e caminhou e nadou para encontrar o óvulo, e foi lá e deu uma cabeçada no óvulo, e pum! E furou o óvulo, aí penetrou o óvulo, e ali começou o primeiro ovo. Um pouco de biologia, não faz mal a ninguém. Daí suas células se multiplicaram, e você chegou a essa belezura que você é hoje. Fale para o seu irmão, para a sua irmã, você é uma belezura. Você é aquele que deu certo. Você é aquele que saiu do seu bairro e estudou. Você vai mais longe. Você fará mais coisas. Você realizará grandes coisas no nome de Deus. Você vai deixar um legado. Como estas pessoas aqui de Hebreus. Aonde está a chave? Tudo começa na atitude e de falar assim: eu me recuso a ser um medíocre. Eu me recuso, eu vou mais longe que meus pais. Meu pai tinha até o 4º ano primário. Minha mãe era analfabeta. Mas o meu pai pôs todos os filhos para estudar. Estudar música. Minhas 3 irmãs tocavam piano. Os irmãos foram aprender violino, aí ninguém aguenta, né? Todo mundo parou na metade. Mas todo mundo lá em casa estudou música, porque embora meu pai fosse uma pessoa iletrada, ele tinha uma visão. Eu tenho 5 engenheiros em casa, alguns já morreram, então diminuiu um pouco. Mas, por exemplo, meu irmão mais velho é engenheiro, agrônomo. Minha irmã era secretária bilíngue. A outra irmã trabalhou como diretora de banco, ou gerente de banco. A outra irmã, fisioterapeuta. O locutor que vos fala, advogado. Meu irmão, para baixo, ele é engenheiro mecânico. E o outro, caçula, fez administração. Meu pai não tinha feito nada disso. Mas ele projetava a gente para ir para frente. Você vai mais longe do que os seus pais. Porque esta é a bênção de Deus. Os filhos são como flecha na mão do arqueiro, eles vão longe. E você, como eu me alegro com meus filhos, cada coisa que eles me contam, e eu fico ali, yes! Cada chapa quente que eles entram, depois eles falam: pai, ora por mim que eu estou indo uma chapa quente aqui, e depois eles falam: Deus abençoa, pai, glória a Deus, Deus me honrou, yes! Quando a semana passada minhas netas estavam aqui, e eu falei ali, yes! 3ª, 4ª geração na casa de Deus, meu irmão. Promessa de Deus sobre a nossa vida. Agora que você é uma pessoa espiritual, que conhece a Deus e anda com Ele, diante das circunstâncias que vêm para você, não haja como alguém derrotado, mas pergunte: como o Senhor quer que eu haja nesta situação? Quantas brigas a gente evitaria? Quantos quebra-pau? Outro dia eu falei com o irmão que não está mais na igreja. Ele era pavio curto. Uma pessoa fechou ele lá na Silva Bueno, ele pegou e desceu do carro, bateu na pessoa. Falei: e aí, você está feliz? Falou: não, mas eu perdi a boa. Falei: e agora? Agora já foi. Falei: que porcaria de crente que é você, meu irmão, que não segura o seu ímpeto, não segura a sua carne. Agora você vai descobrir a pessoa e vai lá pedir perdão. Não foi, ele já foi embora. Foi cada um com seus problemas. Porque você, para fazer M, você está em primeiro lugar. Mas para ir consertar, você não faz. E ficamos dando mau testemunho. E Deus fica sendo desonrado. Você tem que ser firme nas suas convicções e agir como Deus quer que você haja. Pare de dar desculpa para o pecado. Pare de dar desculpa. Aí eu tenho um temperamento muito forte. Você sabe? Não se recuse. Aliás, se recuse a viver dando desculpa. Não pude fazer porque eu trabalho. Não pude estudar porque isso. Não pude realizar os sonhos de Deus porque eu trabalhava. É hora de você deixar de querer fazer o que você deseja e buscar os planos de Deus. Porque os planos de Deus são mais altos do que os nossos.
Isaías 55:9 fala assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. É Deus falando com você nesta manhã. Anote esse texto, sublinhe esse texto. Deus tem um pensamento acima, sublime, muito superior do que você pensa que pode, porque Ele sabe o que Ele tem para você. Não aceite menos do que isso. Fale assim: eu me recuso. Não, mas está fraco, está parecendo biribinha. Fale assim: eu me recuso. Aí sim. Eu me recuso a pregar com essa menina que tem uma garganta maior do que a minha. Enquanto você deseja cumprir o propósito de Deus, Ele se encarregará de te elevar e fazer o teu nome conhecido. Decida hoje: eu me recuso a viver abaixo. E último ponto, você não vai falar mais eu me recuso, ou você vai falar eu decido. Eu decido corrigir a minha história e fazer uma história com Deus. Jeremias 29:11 fala assim, que Deus tem bons pensamentos a nosso respeito. Põe para mim, para eu terminar. Pois sou eu que conheço os planos. Ele está falando, não se trata de você. Ele está falando, se trata de mim. Eu conheço os planos que eu tenho para você, cabeçudo. Não está isso na Bíblia, mas põe que é bom. É porque parece que a gente não acredita em Deus. Você acredita mais no capeta que fala, você não pode, você não é, você não faz, você não tem. E você fala, amém, capeta. Eu conheço os planos que eu tenho para você. Diz o Senhor, planos para fazê-los prosperar. Quem quer prosperar? Quem quer dinheiro? Quem quer bufunfa? Quem quer ter amizades, uma família abençoada, prosperar nas amizades? Prosperar é, tudo vai bem. E não lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Eu quero hoje concluir minha palavra. Os diáconos já vão vir aqui, mas aguarda um minutinho. Vamos terminar a nossa vida com muitas cicatrizes. Quem tem cicatriz? Joelhão estourado, pescoço, canela. Sabe o que cada cicatriz significa? Uma experiência boa, valiosa, que te fez amadurecer. Algumas delas foi por correr demais de bicicleta, outras delas foi por trepar em árvore, outras delas foi por estar num acidente de carro. Cada uma delas tem uma história. Essa história que faz de você quem você é. Essa história que faz de você. Quando meus netos perguntam que cicatriz que eu tenho aqui, eu falo que eu estava descascando cana. E aí, descascando cana de baixo para cima, olha que burro. Aí escapou a faca. Aí meu pai fala, você tem um relógio agora, filho. Eu fiquei todo feliz com o meu relógio. Tenho cicatrizes, são marcas. Nós vamos chegar no final da nossa vida como Jesus, cheio de cicatrizes. Jesus estava arrebentado. Mas cada cicatriz tinha sido uma batalha. Cada cicatriz tinha sido um momento de luta. Mas Deus tinha dado vitória. Jesus não terminou aquela vida, a vida dele, como está naquele quadro de olhinho azul, tudo bonitinho. Jesus estava todo arrebentado. Por causa de tantas experiências e tantas vitórias. Você sabe, quando tinha um exército vitorioso, eles vinham na cidade e entravam na cidade, o exército. Tinham vários deles que vinham sem mão, sem perna, cicatrizes, mas vitoriosos. Porque tinham vencido a batalha.
Hoje eu venho da parte de Deus para dizer a você: não entregue os pontos antes da hora. Fale comigo: eu decido corrigir a história da minha vida e fazer uma história com Deus. Nós estamos escrevendo esses dias um outro capítulo de Hebreus, onde estão os nomes dos heróis da fé. Lá vai estar o nome do Rubinho e da Alessandra, heróis da fé, que começaram com uma ideia de fazer uma festa para as crianças, e Deus começou a honrar. E hoje todo o bairro aqui conhece quem é a igreja. Vocês são aquela igreja da festa das crianças? Eu quero terminar dizendo o seguinte: no futuro vão falar das coisas que nós realizamos, que você realizou. Nós não podemos fazer, mas pela fé, andando com Deus, você ficará conhecido. Hoje nós vamos rejeitar todo o vitimismo. Fique de pé no seu lugar. Enquanto os diáconos vêm aqui, já pode se preparar. Nós vamos orar agora contra todo o vitimismo. Vamos rejeitar toda a mediocridade. Vamos rejeitar toda a prisão emocional que nos prende ao passado. Vamos orar sobre isso. O que é vitimismo? É se sentir vítima. Feche os seus olhos aí onde você está, mesmo que os irmãos estejam aqui se movimentando. Nós vamos orar agora. Olha bem para mim. Você não é uma vítima. Fabiana caiu hoje, amanhã está dançando aqui de novo. Ela não é uma vítima. Ela é uma guerreira. Ok? Se você quer ajudá-la, ore por ela, abençoe a ela, incentive ela a continuar. Então vamos orar. Senhor, hoje nós repreendemos toda a mentalidade de derrota e de vitimismo, de mediocridade e de prisão emocional. Nesta hora, ó Deus, estou destruindo aquilo que nos prende ao passado. E em nome de Jesus declaro libertação aos teus filhos. Libertação, ó Deus, da nossa mente, da nossa lembrança. Libertação, Senhor, do nosso passado, para que a gente possa viver o hoje e o amanhã. Meu Deus e meu Pai, hoje nós rejeitamos todo o vitimismo, rejeitamos a mediocridade. O Senhor nos chamou para sermos vencedores. E toda a prisão emocional, nós hoje recebemos a libertação. Ore assim comigo: Senhor Jesus, eu rejeito o vitimismo. Eu não sou uma vítima. Eu não sou alguém que sofre. Eu não sou alguém que merece dó. Hoje eu rejeito toda mediocridade. E hoje eu rejeito toda a vida que se prende ao passado. E eu recebo hoje a libertação. Hoje eu assumo o protagonismo da minha vida. Hoje eu assumo o andar com Deus todos os dias. Hoje eu assumo o governo do Espírito a partir dos lugares celestiais. Amém, amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar, nós vamos participar da ceia. A ceia diz o seguinte: o apóstolo Paulo, ensinando em Coríntios, citando os últimos dias de Jesus, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei.
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aqui nós assumimos, declaramos a morte do Senhor e a vitória do Senhor sobre a morte. A vitória do Senhor na cruz do Calvário. A vitória. Hoje, quando você receber esse pão, você vai se tornar também participante da vitória de Jesus. O pão significa o corpo de Jesus, e o cálice significa o sangue de Jesus, que foi moído e foi derramado por nós. Os irmãos vão passar, você pegue o pão e o cálice e fique em espírito de oração, sondando o seu coração. Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me beije, ele me encontre, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando era um pecado, se morreu por mim, se morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai,
levanta o pão e o suco de uva e vamos orar. Senhor, consagramos agora esses elementos, ó Deus. E nesse momento, eles representam o corpo e o sangue de Jesus. O corpo moído por mim, o sangue derramado para me libertar, para quebrar toda a obra do inferno sobre a minha vida. Senhor, queremos tomar, ó Deus, esse suco de uva, esse pão, Pai, ter a Tua vida em nós. Ó Deus amado, que nesse momento, ao comermos desse pão e bebemos desse cálice, o Senhor traga cura ao Teu povo, o Senhor traga vida ao Teu povo, traga alegria ao Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem comer o pão e beber o cálice. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Glória a Deus por esta música. A gente não tinha combinado nada, mas uma das coisas que eu amo nesta igreja é que o Espírito Santo se move, falando durante a semana de formas diferentes, com pessoas diferentes. E essa música tem tudo a ver. Fogos encomendados. Estátua. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã. Leva-nos debaixo da tua proteção e da tua bênção. Que a tua mão poderosa esteja conosco. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o Filho de Deus, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Dê um forte abraço no seu irmão. Uma ótima semana. Vai na paz, vai na bênção. Mês de outubro abençoado para você.
watching the time just ticking. Clock runs around, days in and out, can't really call it living. Somewhere I let light go dark, but here's where my new